A boa notícia que eu posso falar com relação à anistia é que os deputados e os senadores têm muita propensão a aprovar isso. Muitos até do Senado que não se manifestaram, estavam acuados porque tinham casos no STF. Os Estados Unidos estão de olho, incomodados e vão reagir de alguma forma. Mas foi como eu disse, né? Isso é a cavalaria americana. Isso vem de auxílio ao Brasil, né? Às forças libertadoras do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Tarcísio de Freitas volta a Brasília para articular pauta da anistia. Governador de São Paulo embarca nesta segunda-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, retornará a Brasília nesta segunda para fazer novas articulações políticas pela votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e penas desproporcionais, disse o governador de São Paulo, cotado para substituir Bolsonaro nas urnas na eleição do ano que vem, após a condenação. O Centrão pretende aumentar a pressão no Congresso para aprovar uma versão intermediária do projeto de anistia em gesto a Bolsonaro. Em contrapartida, o grupo de partidos espera que o ex-presidente escolha até o fim do ano o nome de Tarcísio como seu substituto nas urnas do ano que vem. Uma anistia ampla para executores e planejadores do suposto golpe enfrenta resistência no Supremo Tribunal Federal e no próprio Congresso. Pelo clima que o senhor encontra na Câmara, o que a gente deve ter pela frente? Assim, aguardando, como disse o Hélio, um dia a anulação de toda essa fajutice que pode demorar? Pode demorar. Quais são as possibilidades de haver um projeto de lei da anistia? E já me antecipando, se me permite, sendo aprovado um projeto desse e sendo considerado inconstitucional de forma totalmente criminosa, posso dizer, pelo STF, contrária à Constituição, o que a gente pode ter daqui para frente, deputado? Desculpa, a pergunta é um pouco complicada, mas e aí? Muito bem. Olha, a boa notícia que eu posso falar com relação à anistia é que os deputados e os senadores têm muita propensão a aprovar isso. Muitos até do Senado que não se manifestaram, estavam acuados porque tinham casos no STF e então por isso não se manifestaram positivamente com relação à anistia ainda, se consideraram indecisos. Mas a gente sabe que o número já é majoritário. Então, do ponto de vista do parlamentar individual, isso inclui Senado e Câmara, eu acredito que a gente tem uma boa chance de fazer passar a anistia. Aonde que eu vejo o grande problema? Chama-se liderança política do Centrão, liderança dos partidos do Centrão. Essas lideranças é que negociam esses grandes repasses do Poder Executivo, de 3 bilhões em emendas, e dá muito poder aos deputados, aos partidos, para eleger esses deputados e senadores numa próxima pleito eleitoral. E é exatamente isso que eles estão aí jogando com isso. E se por acaso houver uma dissidência dos deputados e senadores, aí você pode até imaginar qual vai ser a postura do líder do Centrão. Então você não recebe uma parcela aqui que seria destinada à sua reeleição, você vai receber menos. Então você já tem todo tipo de cooptação no nível partidário, através das lideranças do Centrão. Se é para ter que apontar os canhões aqui do ativismo, temos que expor essas lideranças do Centrão. Estou vendo eu falando dos líderes do Centrão, eu não vejo um deputado, um senador falando lá das lideranças do PMDB, do PSD, do Republicanos, do Podemos, todos eles. Cadê? Como é que eles não se tornam? O que eles estão negociando? Eles precisam trazer isso à tona, porque a população requer isso, a população requer essa transparência. E é exatamente isso que os deputados têm medo de se contrapor aos líderes. Veja uma outra erro de sistema político. Eu até fiz um projeto em que dizia que nenhum partido deveria receber fundo partidário, fundo eleitoral,
se não tivesse total e ampla transparência nas suas seleções, nos seus acordos, na seleção de quadros, fazer prévias, que seria o normal de qualquer partido que se julga democrático. É tudo ali na faixa do acordo, dos jantares lá de Brasília e desses repasses espúrios, e só depois que o fato é consumado que você fica sabendo qual era o acordo. Então é isso que a gente precisa começar a expor. Uma mídia responsável tem que expor exatamente as lideranças do Centrão, dizer que tipo de acordos eles estão negociando, porque é exatamente com esse cacife que eles vão querer tornar o que hoje é majoritário no nível parlamentar individual, pode reverter completamente esse quadro através dessa cooptação financeira. Além, falando aqui da cooptação financeira, existe também a cooptação do próprio judiciário. Eles já fizeram esse tipo de achaque aí ao legislativo, até recompor completamente comissões, exatamente para ter o voto que eles queriam. Então, isso ocorre dos dois lados. E o que a gente tem no fulcro disso? Seria o presidente de Câmara e o presidente de Senado, que deveriam ser legítimos em função da sua defesa e soberanos na sua defesa do Legislativo. Mas não, eles são meros fantoches do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Eles não representam o Poder Legislativo. Zero de representação legislativa. Eles estão lá exatamente porque eles agem desta maneira, contra o que seria uma agenda própria do Legislativo, contra o devido processo interno do Legislativo, de só botar a voto aquilo que foi aprovado em comissão. Nós, como eu sempre reitero esse ponto, nós temos vitórias em comissões, só que as vitórias que nós galgamos em comissões, o que é que acontece? Nada disso vai a plenário. O que vai a plenário é o que eles decidem de última hora em urgência, em projetos que vêm do governo ou de uma parcela ali dos partidos de esquerda, driblando completamente o devido processo do que para que serve uma comissão. É isso que está, esse é o poder legislativo de hoje. Então, a Ana Paula tem muita consciência disso na sua visão, porque ela vê como é que funciona o Congresso norte-americano e o poder que o Congresso norte-americano tem relativo ao brasileiro. Nós temos aqui um Congresso que se autoimplode a cada eleição. Estamos na pior legislatura, 57ª legislatura, é a pior da história do Brasil, é a mais entreguista de poder. Todo parlamento que se julga parlamento, ele galga mais força ao longo do tempo. Isso é a força da democracia representativa está toda no parlamento, no Congresso. E nós temos um Congresso que faz exatamente o oposto. Ele se demove de poder, ele se entrega, ele coloca ali como seus líderes fantoches que querem só negociar o pouco poder que o Congresso ainda tem. E os melhores pagadores é que acabam levando o pato e não é o povo brasileiro, é sempre um desses poderes mais organizados. Então, o que a gente está vivendo realmente é uma ditadura totalmente às claras para quem segue a política, está bem óbvio para quem está dentro da política, comentaristas, políticos, juristas, deputados, senadores, é um consenso absoluto. Tá? Não há quem duvide disso. Agora, existe uma parcela da população que não está envolvida na política. Então, acha que ainda tem aí o semblante de uma democracia representativa, que temos um Congresso, que temos um judiciário funcionando e que eles não estão resguardando de fato o que está na Constituição. E nós estamos vendo exatamente eu diria que é a tempestade perfeita para você criar um véu que encobre uma ditadura muito podre, calcada nem sequer em ideologia, é calcada em corrupção, é calcada em poder econômico e poder político do melhor pagador. Não tem nada a ver com ideologia e desses partidos. Você vê as entranhas são muito mais sujas até do que as próprias ideologias que a gente até recrimina sistematicamente. Então nós temos que desvelar isso cada vez mais. Eu estou apontando aqui um dos maiores culpados, especificamente na questão do Congresso Nacional. São as lideranças dos partidos de centro, presidente de Câmara e presidente de Senado. A condenação de Bolsonaro também repercutiu na mídia fora do país. A gente já citou aqui o artigo da Mary O'Grady no Wall Street Journal. Ela comentou o caso, afirmou que Bolsonaro pegou 27 anos de cadeia depois de ser condenado por um Supremo parcial. Consta, então, os olhos voltados para cá, para os Estados Unidos.
Mas claro que a gente sabe, depois acho que o Hélio Beltrão e deputado vão poder comentar, a gente precisa de um movimento doméstico interno também, ainda que seja necessário, infelizmente. Gostaríamos muito que não fosse necessário nenhuma atitude dos Estados Unidos, mas sim uma forma de reagir a tudo isso. O tom deles foi muito incisivo, né? Principalmente do Marco Rubio, né? A embaixada também publicou a mensagem do Landau número 2, que foi muito forte. Então, assim, os Estados Unidos estão de olho, incomodados e vão reagir de alguma forma. Mas foi como eu disse, né? Isso é a cavalaria americana. Isso vem de auxílio ao Brasil, né? Às forças libertadoras do Brasil. Mas cabe ao Brasil fazer sua parte, né? Não podemos achar que vamos ficar de braços cruzados e vai vir aí um salvador da pátria de fora, né? Isso seria muita ingenuidade. Nós temos um superchat aí que provocou uma reflexão interessante, que eu acho que seria interessante jogar para o deputado, né? Porque questiona se o caminho é mesmo a anistia, que vai ser anulada, né? Ou se o caminho é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que essa é uma provocação interessante. E, de novo, né? Os nossos representantes eleitos precisam mostrar a que vieram, né? Precisam fazer a sua parte agora. Porque está difícil, a gente sabe que tem um clima de perseguição, ano que vem é eleição, tem muita gente pensando em eleição, mas se partirem da premissa de que haverá eleição normal, né, que existe uma normalidade institucional no país, vão bater com burro na água, né? Porque, veja, perseguiram nas últimas eleições a direita já, caçaram alguns mandatos e proibiram as pessoas de falarem duelo do Lula com ditadores. Imagina como é que vai ser em 2026. Então, nós não podemos ficar apostando nisso. Ainda falta muito tempo para a eleição. Então, o Marcelo Franco faz uma provocação legítima que eu queria jogar para o deputado, né? O que ele pensa disso. Porque, realmente, será que a anistia é uma canoa furada? Será que o caminho é a nulidade dos processos e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Com a palavra, o deputado. E agradecendo ao Marcelo Franco, né, que fez uma doação generosa aí, R$500. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Deputado, por favor. Muito obrigado. Olha, eu espero que as duas coisas aconteçam. Eu não vejo exclusividade em uma e outra. Se eu tiver que optar dentro de uma agenda política de foco, o que eu diria que seria importante? Claro que o impeachment do Moraes eu acho que seria primordial. Eu acho que isso seria um sinal do Congresso, da opinião pública, que o STF está saindo fora das suas competências há muito tempo, está abusando do poder, e isso daria assim um freio necessário a todas essas ações do STF. E isso daria muito mais impacto do ponto de vista legal, em termos de Estado de Direito, como sendo um ato inédito, e também político, trazendo de volta a força para o Congresso, que a gente ainda não viu. Então, acho que é necessário, acho que a pergunta é muito feliz. Eu, obviamente, que nunca pensei em ter que colocar uma em contraposição da outra, espero que as duas coisas aconteçam, mas se eu tiver que optar, eu optaria pelo impeachment do ministro de Moraes. Acho que os abusos que estão sendo cometidos, eles estão contaminando todo o sistema judiciário. Todo o sistema judiciário, eu já denunciei isso, já há 2 anos que eu faço a denúncia, até mesmo em púlpito dentro do plenário, que vários membros do judiciário entraram em contato comigo e falaram, olha, eu quero fazer a coisa certa, mas eu estou sendo ameaçado aqui internamente dentro do poder judiciário. O que eu faço? Como é que a gente deve agir? E por isso que eu sempre faço, reitero, temos que ter uma reforma completa do poder judiciário. Nós deixamos, o Congresso foi omisso em ter deixado o poder judiciário adquirir toda essa competência, esse superpower, né, que o Congresso hoje tem. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Talvez, claro que existe lugar, tem lugares que até pior, claro, mas nenhum deles é referência para um povo que se denota democrático. Então é isso que a gente precisa colocar em pauta. Reforma do judiciário, impeachment do Moraes iria suscitar algo muito importante, não só de que abusadores do poder que lhe é conferido têm penalidades, mas também que o sistema que permitiu que um dos seus agentes possa abusar do poder, também tem problemas endêmicos muito profundos, e a gente precisa rever isso.
Então, eu acho que essa sinalização é mais importante aqui no frigir dos ovos, considerando que a questão da anistia, nós vemos que aí tem todo um lado ideológico, né, que de fato não quer ver perder a narrativa. Eles vão fazer de tudo para não perder essa narrativa, que é a esquerda. Então a esquerda, se entrar na questão da anistia e perder, e perder para os votos na anistia, eles nem querem votar, né, porque sabem que vão perder. Então eles fazem de tudo para dissimular. Então vai ter todo tipo de cooptação até o final, o que vai só dar falsas esperanças para a população. Agora, o impeachment de um ministro que de fato não tem um apoiamento ideológico de nenhum lado político, eu acho que faria aqui uma abertura de reforma de sistema, que eu acho que é o que a gente também precisa. Então, as duas coisas são necessárias. Se eu tiver que escolher, eu escolheria o impeachment do ministro de Moraes. Não são excludentes, né? Ainda bem, não são excludentes, mas tem no meio do caminho, tem um sujeito chamado Davi Alcolumbre. Hélio, diga. Não, eu disse o seguinte, o ponto que o Luiz está colocando, de que o Congresso, e principalmente as lideranças partidárias, têm um interesse monetário muito grande, é importantíssimo, mas a eleição chegando e um clima mais para a direita também é importantíssimo. E a outra coisa que me parece que também preocupa as lideranças partidárias particularmente é a questão de que o Supremo tem o foro privilegiado para julgar essas pessoas. Então, essas lideranças estão... o Supremo está com cangote nessas lideranças. Então, para isso está sendo discutida a tal PEC, que se chama PEC da blindagem, que é para tirar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar congressistas, por exemplo, né? Que já deveria ter acontecido há muito tempo. Não dá para ter um poder, né, controlando o outro por meio de chantagem de, olha, vou, né, pegar você aqui porque eu que sou a corte competente para te julgar. Então existe uma chance de um acordo entre Centrão, ou boa parte do Centrão, e o PL, aí o Luiz pode me corrigir, em que o PL dá apoio, já daria talvez, ao Centrão para que se remova o foro, né, a competência do Supremo para julgar os parlamentares, e o Centrão apoia a anistia. Eu acho perfeitamente possível que isso ocorra. E se ocorrer, as lideranças apoiando, e como o Luiz diz, a chance é muito boa de que haja os votos. Então, eu acredito que há uma boa chance da anistia andar com o tempo, né? E me parece também que se o Supremo ao longo desse processo de votação, dessa tramitação, vai fazer todo tipo de pressão, o que vai irritar mais o Congresso, diferente do passado, na minha opinião. E se o Supremo declarar inconstitucional essa anistia, eu tenho esperança, talvez vocês me considerem otimista, mas eu acho que o Congresso vai revogar essa decisão do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. Com essa escalada de tensão entre os poderes, por mais que a gente tenha uma situação anormal democrática, eu tenho a impressão de que o instinto de sobrevivência dos deputados e do Congresso vai fazer com que o Congresso tenha o upper hand nesse coisa que eles não fizeram nos últimos 5, 10 anos, tá? Desde 2019, quando começaram todas essas confusões e violações, abusos constitucionais, o Congresso nunca se impôs. E por isso a gente é tão descrente disso. Mas me parece que os fatos estão levando um pouco nessa direção. E nada como uma eleição para focar as mentes de todo mundo. Eu acho que a direita está muito mais forte que a esquerda para a próxima eleição, e isso pode levar para um caminho que é devagar. Como vocês sabem, no Brasil é tudo lento, leva um tempo e tal, mas eu acho que essa escalada pode levar o Congresso a se impor, e com isso ir diminuindo essa supremacia total do Supremo Tribunal Federal entre os poderes. Minha humilde opinião, se um projeto de anistia passa e é considerado inconstitucional pelo STF e o Congresso não reage a isso, seja, de repente, abrindo um processo de impeachment,
Aí acabou o Congresso, me desculpa, mas aí não há mais Congresso Nacional. E eu aproveito aqui, o Flávio Braga mandou uma pergunta para o deputado. A pergunta é a seguinte: Príncipe, qual será a postura da Câmara com relação ao mandato do deputado Ramagem? Porque a condenação inclui a cassação do mandato dele. Olha, se for a voto, eu acho que o Ramagem não perde mandato. Tá? Se for a voto, o Ramagem não perde mandato. Então, acho que a gente tem que chamar de volta essa prerrogativa do Congresso Nacional. Claro que você tem uma parcela que é desproporcional, e é pequena, mas ela é desproporcional, que é a parcela do governo. A parcela do governo, ela tem o quê? Tem uma minoria na Câmara, que é de 100, 120 deputados, mais o presidente de Câmara. O presidente de Câmara está no colo do governo. Então, você já tem aí uma composição. E por que isso tem um efeito desproporcional? Mesmo você tendo outros 400, 350, 400 deputados querendo, talvez, proteger o mandato do Ramagem nesse quesito. Porque, mais uma vez, comandam as nomeações, comandam cargos, comandam repasses, tudo isso tem um efeito. Então, esse comando desproporcional e essa vinculação que você tem do presidente de Câmara na dependência do orçamento que está na mão do executivo e fica um fazendo achar que negociação com o outro, não importa o tema, isso é invariável. Eu já até pontuei isso, a questão da anistia, um tempo atrás, em que eu vi deputado falando que não ia dar voto para anistia, porque não estava garantido nomeação de cargo e nomeação para isso, para aquilo. Ou seja, eles não estão nem aí com o tema. É o efeito de tomar lá da cá, o que ele recebe pelo voto. Quanto vale o voto dele, não importa a temática. Literalmente é quase que beirando a sociopatia, que em vários casos, né? E a verdade é essa. Mas, enfim, então eu acho que, se por acaso for a plenário, nós temos já, sem influência do governo, nós temos já o votos para garantir o mandato dele, na minha opinião. Agora, o que a gente sabe é que o governo, junto com o presidente de Câmara, querem fazer de tudo para, de fato, não se contraporem ao STF. E vão tentar direcionar o máximo possível de deputados aí para que a gente possa, para eles terem ainda a narrativa deles de que até mesmo o Congresso chancelou aqui a perda de mandato. Então, ou seja, é um efeito muito desgostoso de eu narrar isso, que as pessoas de fato se comportam não como parlamentares, mas como corruptos. E é isso que está acontecendo. Nós temos aí um fator corruptor, tanto do quem é corrompido, quanto de quem corrompe, que existe. E precisamos computar isso na análise política. Então, eu acho que a gente precisa entender que, na verdade, isso tem que, defendendo até vários deputados, eles sofrem essas duas pressões. Ela sofre pressão das lideranças do Centrão e ela sofre pressão de coação também do STF, ao mesmo tempo que eles têm necessidades aí de quererem se eleger com mais recursos e tem uma competição por recurso público nas suas campanhas cada vez mais crescente. Como eu falei também já desde 2019, quando começaram a aumentar lá o fundo eleitoral, eu falei, olha, esse fundo eleitoral só vai subir. Não tem como não subir num sistema político competitivo. O menor partido vai sempre querer mais recursos, o que vai pressionar todos os outros partidos a demandarem mais recursos, e o maior partido vai receber mais recursos ainda. Então isso não tem, é uma bola sem fim. E é isso que a gente está vendo. Então é um incentivo quase que natural dos deputados receberem mais recursos, e para isso eles colocam em troca qualquer voto, sobre até mesmo a perda de mandato de um colega.